Olá, filhos do Deus Altíssimo, tudo bem com vocês? Muito frio por aí, gente do céu. Aqui em São Paulo tá frio esses dias. Só Deus para nos dar força para levantar da cama. E aí, na sua cidade, como é que tá? Fala aqui nos comentários como que tá aí. Se tá calor, se tá frio. A humanidade tem colocado barreiras, construído muros que separam o homem de outros homens e o homem de Deus. É mais fácil separar alguém do que conciliar alguém, né? Para separar basta somente uma faísca de fogo. Somente uma palavra acaba as amizades, acaba relacionamento, destrói famílias. Mas a reconciliação, o homem se torna tão difícil. Porque o homem é um ser orgulhoso. O homem, ele consegue se irar mais rápido, ele consegue se inflamar mais rápido, ele é devagar para se arrepender, ele é devagar para se consertar. E a palavra de hoje nós vamos ler Efésios 4, a partir do 14, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém? Só até aqui. Em 13 de agosto de 1961, na Alemanha, foi construído um muro. Esse muro separava os povos da Alemanha. A Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Até 1989 foi assim, separados. Um único povo separado por um muro. E hoje nós estamos aqui, homens e mulheres separados do Senhor pelo muro. Que muro é esse, Lady Jane? O muro do pecado. O muro do orgulho. O orgulho tem separado a humanidade do Senhor, do Pai. Por orgulho, a gente faz as coisas erradas para mostrar que ninguém manda em nós. Por orgulho, a gente toma decisões erradas para dizer eu sou dono e dona da minha própria decisão e da minha vida. Quem manda na minha vida sou eu e basta. Mas por orgulho também. Um anjo que era o anjo mais belo e um anjo que era o anjo ministro dos louvores no céu foi jogado aqui para baixo por conta do orgulho. Então o orgulho é visto hoje em dia como algo bom. Já viu aquele ditado que diz assim: eu sou pobre, mas tenho orgulho? Eu mesmo falei muito isso, até entender hoje com os meus 46 anos que o orgulho não é uma coisa boa. Deus diz assim: a terra será dos humildes e eu rejeito e resisto ao orgulhoso e ao soberbo. Então, como que pode ser uma coisa boa se nos leva a nos afastar do nosso Pai? Daquele que quer o nosso bem, daquele que nos ama, daquele que tem algo maravilhoso para nós, mas por orgulho nós jogamos tudo isso fora. E por orgulho nós nos separamos daquele a qual nós amamos aqui na terra também. Pessoas orgulhosas é difícil de pedir perdão. Pessoas orgulhosas é difícil de reconhecer que erraram. Pessoas orgulhosas se mantêm separadas, se mantêm sozinhas, porque não se misturam com ninguém menos do que elas, menores do que elas, né? E nós sabemos que é ruim, isso é ruim. O homem não foi feito para viver só, a Bíblia diz isso. Não é bom que o homem esteja só. Uma pessoa orgulhosa, ninguém consegue ficar perto, porque ela é a melhor em tudo que faz, o outro não faz direito. O que ela faz tem mais valor do que o outro. Uma pessoa orgulhosa nunca vai se arrepender, nunca vai pedir perdão, nunca vai reconhecer que errou.
Mas isso é um dos muros que separa a gente do outro e separa a gente de Deus. Mas o muro do pecado, esse precisa ser derrubado. Mas como se achegar a Deus? Como se achegar ao nosso Pai? Como entrar no átrio do átrio, no santo do santo? Como se assentar na mesa do teu Pai, na mesa de um santo sendo um pecador? Através de um único homem. Ele diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando o muro de separação que estava no meio, na sua carne desfez inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois povos um homem, fazendo a paz, através do Senhor Jesus. Ele é o único que pode derrubar os muros entre você e a sua família, entre você e suas amizades, entre você e outros povos, entre você e outra raça, entre você e o outro que é diferente de você, somente pelo Senhor Jesus. Ele convencendo você de que você tem os mesmos erros, os mesmos defeitos, algumas coisas diferentes, de que você e o seu irmão são iguaizinho para ele. Não há diferença entre você e o outro, não há diferença entre você e aquele que você odeia, não há diferença entre você que talvez você faça tudo certinho e aquele que você não fala hoje faz tudo errado. Não há diferença, porque nós não somos perfeitos, em algumas coisas nós vamos deixar a desejar. Então, nós levantamos muro porque não conhecemos os nossos próprios pecados. Então, nós estamos muito atentos, é o que a Bíblia diz. Nós somos capazes de ver o cisco no olho do nosso irmão, mas o argueiro, a trave do nosso olho, nós não conseguimos ver. Isso constrói muros de separação, porque quando nós vemos o erro do outro, quando nós olhamos, as debilidades do outro e não vemos as nossas, tem a comparação, que nós somos melhores do que ele. E para o Senhor Jesus isso não é verdade. Para o Senhor Jesus nós fomos nivelados e somos igualzinho o nosso irmão que talvez tenha uma falha maior, um pecado maior. Ah, mas eu não sou igual um assassino. Olha, se você for ler, em Gálatas 6 diz assim: porque a obra da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, homicídio, bebedice, glutonaria, exatamente, aquele que come demais, e as coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, Deus não faz, Jesus não faz acepção de pessoa. Se você não matou, se você não é aqueles pecados grandão que a gente coloca para nos distanciar um do outro, para nos nivelar como sendo melhores do que o outro, mas se em algum momento você adulterou, se você tem inimizade ou se você criou inimizade, você construiu um muro entre você e Deus. Então, o que eu faço, Leide, para derrubar esse muro? Você precisa aceitar o Senhor Jesus. Você precisa falar: olha, Senhor, os meus pecados não são menores do que o pecado do meu irmão. Cuida do meu irmão. Senhor, ele é isso e isso eu abomino, eu não suporto. Mas, meu Deus, cuida dele, o Senhor. Faz o Senhor o que tem que fazer com ele. E cuida do meu coração. Cuida do meu coração para que eu não peque contra ti. Irmãos, existe um único juiz. O juiz que vem julgar toda a humanidade e um por um de nós vamos ser julgados perante a ele. Então, tenha certeza que já existe alguém que está cuidando disso. Deus, ele é poderoso e ele vê tudo. Não precisa que eu e você estejam sempre observando o pecado do outro. Enquanto aquele que aqueles crimes que parece que não é nem um ser humano, que meu Deus,
Da mesma forma, Deus está cuidando, Deus está vendo. E na hora certa, cada um vai receber conforme aquilo que plantou. Mas para que você se mantenha saudável em seu coração, em sua alma, derrube os muros que separam você dos seus irmãos, você de Deus. Que é o muro que os nossos olhos, os nossos ouvidos, na maioria das vezes, traz para o nosso coração. Veja as coisas boas. Ao invés de você estar vendo notícias ruins, andar por aí com medo, sabe, de pegar um ônibus, com medo de que seus filhos estejam nas mãos de alguém, mude o seu olhar. Vá ler a palavra, vá ouvir um vídeo que traz fé, ânimo, e tenha certeza que se você orar pedindo para Deus cobrir os seus, Ele vai cobrir, Ele vai proteger. E os seus ouvidos. Se alguém vier te falar algo que vai defamar o seu irmão, algo que vai te inflamar, trazer raiva para dentro do seu coração, construir um muro no seu coração contra outra pessoa, alguém vem, fulana, você sabe o que alguém falou de você? Tape os seus ouvidos, fala para a pessoa, não quero saber. Se ela tiver alguma coisa para falar comigo, ela que venha falar comigo. Mas blinde o seu coração, tapando os seus ouvidos, os seus olhos e a sua boca de levantar e construir muros contra outros. Porque às vezes uma palavra nossa constrói barreiras entre nós e o outro. Muitas das vezes são barreiras construídas contra aqueles que nós amamos. Contra aqueles, não é nem contra aqueles que a gente não conhece, porque contra aqueles que a gente não conhece, a gente não tem intimidade, né? A gente não está perto. Mas é contra aqueles que nós amamos, do nosso ciclo. Muitas das vezes nós não falamos com o irmão, não falamos com os pais, não falamos com o amigo, por conta daquilo que ouvimos, o que vemos. Então nós construímos um muro e falamos, não quero mais essa pessoa no meu convívio. Então, se a pessoa realmente é uma pessoa que causa mal para você, que te tira da presença do Senhor, que traz sentimento ruim, não precisa você falar nada. Realmente, saia, se afaste, não é pecado se afastar daquele que te causa mal. Mas não saia nem se afaste por conta de alguém que veio falar algo para você. Conta de um orgulho besta, de alguém que te magoou sem querer. E você não é capaz de perdoar. Não, derrube esse muro. Construa pontes. Eu não sei se você já leu O Pequeno Príncipe. Eu recomendo a você, leia O Pequeno Príncipe. É um livro, é um best-seller. É maravilhoso. Em vez de construir muro, construa pontes. Amém? E a palavra é essa. Hoje, Deus veio falar para você. Se tiver algum muro entre você e um ente querido que você ama tanto, mas por orgulho você prefere jogar massa e pintar o muro em vez de derrubá-lo, não faça isso. Não faça isso. Você vai adoecer o seu próprio coraçãozinho. E você vai viver mais pesada. Aquela pessoa vai viver dentro do seu coração. Porque você não vai ter paz. Derrube o muro, construa ponte até essa pessoa. Se você precisar pedir perdão, não é feio. Mas libere você mesmo desses muros e dessas prisões que Satanás, através de sentimentos ruins, faz com que a gente nos proteja da maneira errada do outro. Amém? Jesus é a ponte. Aceite o Senhor Jesus hoje como Senhor e Salvador. Peça a Ele para lhe ensinar a lidar com o outro, para lhe mostrar os seus próprios erros. Você vai ver que é bem mais fácil aceitar os erros dos outros quando a gente nos conhece e conhece nossos próprios erros. Amém? Então, se você está chegando nesse vídeo aqui hoje, você não consegue perdoar, é difícil para você, aceite o Senhor, chame Ele para dentro do seu coração, fale, meu Deus, me ensina, porque o Senhor é aquele que conciliou os homens de Deus e conciliou os homens com os homens. Então, aprenda com o mestre dos mestres. Aceite Ele, peça que Ele venha morar no seu coração. Fale para Ele, Senhor, me arrependo dos meus pecados e eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida e me ensine a lidar com aquele que é tão difícil e com a mim mesmo. Amém? Se você está chegando hoje, não esquece, se inscreve nesse canal, curte e compartilha para que essa palavra chegue a mais corações e derrube barreiras, que essa palavra derrube muros e barreiras
por esse mundão e chegue e toque o coração dos filhos de Deus. Em nome do Senhor Jesus, tenha um ótimo dia e até a próxima palavra.